Você já ouviu falar de Gideão? Um homem comum, tímido, mas escolhido por Deus para uma missão que parecia impossível. Imagine, um exército de 300 contra dezenas de milhares. Como alguém sem experiência de guerra se torna o líder de uma das batalhas mais lendárias da Bíblia? Fica até o final, porque a história de Gideão vai te mostrar o que realmente significa confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Primeiro, é importante entender o contexto. A história de Gideão está em Juízes, capítulos 6 a 8. Israel estava sofrendo com a opressão dos midianitas, um povo tão cruel que destruía as plantações e levava os animais, deixando os israelitas à beira da fome. Chamado inusitado, Juízes 6, versículos 11 e 12. O anjo do Senhor aparece a Gideão enquanto ele malhava trigo em um lagar, um local escondido, usado para uvas, não para trigo. Isso mostra o quanto ele estava com medo dos midianitas. Mas Deus o chama de homem valente. Em um só encontro, Deus desafia a identidade que Gideão tinha de si mesmo, provando que ele enxerga além do medo e da insegurança humana. Os testes de Gideão, Juízes 6, versículos 36 ao 40. Gideão ainda não estava totalmente convencido. Ele pede a Deus 2 sinais com o famoso velocino de lã. Primeiro, ele pede que a lã fique molhada e o chão ao redor seco, depois o contrário. Isso mostra que Gideão era alguém que buscava confirmação, mas Deus, com paciência, responde, deixando claro que ele está no controle e não tem medo das nossas dúvidas. Reduzindo o exército, Juízes 7, versículos 2 ao 7. Gideão começa com 32 mil soldados, mas Deus faz ele reduzir o exército para apenas 300 homens. Imagina só, de 32 mil para 300. Isso era como um suicídio militar. Mas Deus estava deixando claro que a vitória viria pelo poder dele, e não pelo tamanho do exército. Essa redução é um dos momentos mais marcantes, pois é uma lição de que, na guerra espiritual, não importa a quantidade, mas a fé. Estratégia inusitada. Juízes 7, versículos 16 ao 22. Gideão não usa armas convencionais. Cada soldado recebe uma trombeta, um jarro e uma tocha. Ao toque das trombetas e ao quebrar os jarros, o exército inimigo é confundido e começa a se destruir. Isso nos ensina que, muitas vezes, as estratégias de Deus parecem loucura aos olhos humanos, mas elas desarmam o inimigo de formas inesperadas. A glória é de Deus. Após a vitória, Gideão se recusa a ser rei de Israel, lembrando ao povo que quem governa é Deus. Juízes 8, versículo 23. Mesmo com as falhas e inseguranças, Gideão permanece fiel ao reconhecimento de quem é o verdadeiro líder. E então, o que podemos aprender com Gideão? Que Deus vê o potencial em nós, mesmo quando estamos escondidos em nossos lagares, com medo. Ele nos chama não pelo que somos, mas pelo que Ele sabe que podemos ser. E mesmo que as circunstâncias sejam impossíveis, com Ele, a vitória é certa, mas do jeito dele, e não do nosso. Se essa história te inspirou, compartilhe e siga para mais conteúdos como esse.